They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. Broadway. Boa noite, queridos telespectadores de Novo Hamburgo. Estamos juntos há tantos anos, né? Há vários anos, daqui a pouco a gente completa 10 anos já, não falta muito não. Começou com o Aurélio Deck Repórter e agora o programa Pela Cidade. Nossos queridos amigos também de Estância Velha, de Campo Bom, de Sapiranga, que tem essa audiência pela TV, pela Vale TV, né? Mas também pela internet. Nós temos amigos lá em Dongguan. Um dia desse encontrei um amigo brasileiro que mora em Dongguan e ele me disse que ele e mais umas outras pessoas lá ligadas ao sapato, de vez em quando eles acompanham o programa aqui para saber o que acontece em Novo Hamburgo, na nossa região. Hoje não vamos falar em Novo Hamburgo, acredito que não, talvez assim de passagem. Hoje nós vamos falar em Morro Reuter, esse simpático município aqui na subida, todo mundo conhece. Os mais velhos, como eu, lembro dos cafés famosos que tinha em Morro Reuter, uma parada quase que obrigatória para se tomar café. E ainda acontece hoje. Nós vamos conversar com a prefeita de Morro Reuter, a dona Carla Chamorro. Ela foi vereadora, ela foi secretária de Educação em Picada Café há um tempo, ela é professora por formação, uma pessoa bastante querida na cidade e que tem eu acho que isso é um ineditismo em termos de Brasília, eu imagino. Boa noite, prefeita. A senhora seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Aurélio. É um prazer poder estar aqui para conversar com vocês e falar um pouquinho sobre a cidade de Morro Reuter. Eu queria lhe perguntar, porque quando a senhora foi eleita, se falou muito, foi muito divulgado, uma cidade que tem em torno de 6 mil moradores, habitantes, e a prefeita, então, teria ido de casa em todas as casas. Então, é verdade, a senhora foi em todas mesmo? Assim? Sim, com certeza. Quantas casas? Mais de 1000? Em torno de 1.200 casas. 1.200. Nós temos uma parte dessas casas no centro, né, da cidade e a tantas outras. Lá é mais urbana. Ela é urbana, né? é mais ou menos 70%, né, mora na cidade e os demais, então, são nas localidades rurais, né? Sim, mas como é que a senhora fazia de casa em casa? Pegava um bairro... Nós tínhamos um roteiro, né? Nós tínhamos um planejamento prévio e nós fazíamos assim por semana. Então, nós nos organizávamos. Então, a primeira semana, por exemplo, nós visitávamos de casa em casa os moradores da linha Cristo Rei. Né? Depois Valahai, que são localidades rurais, né? Que fazem... Linha não Cristo tem Rei, a denominação de bairro. Não, são localidades rurais. Linha Cristo Rei, por exemplo, faz divisa com Picada Café. Né? Valahai faz divisa com Santa Maria de Herval. Depois lá, Fazenda Padre Eterno, que é um outro extremo, faz divisa com Nova Hartz e Sapiranga. Né? Então, por todas essas localidades nós passamos. A senhora fala de casa em alemão, casa. Porque o pessoal... Fala alemão também. Sim, fala esse alemão. Unzri. Sim, a senhora fala dialeto ou fala o alemão literal? Não, falo Unzri. E invento algumas palavras também. Né? Misturo alemão com português. Porque se não fala o alemão é mais difícil de se comunicar em todas as casas. Né? Mas lá também, de uma forma geral, as pessoas me conhecem. Né? Como eu fui secretária de Educação durante 10 anos, né? Então, desde a primeira administração em 1993. Quando a emancipou. Quando se emancipou, então eu tenho um vínculo muito forte. Tem 25 anos né? de cidade? 25 anos, este ano fez 25 anos. Então eu tenho um vínculo muito forte, né? Com as pessoas, elas me conhecem, né? E o meu trabalho como professora também foi muito importante, né? Claro, os alunos agora todos votam, né? Um grande maioria. Um grande número, né? A senhora mencionou Valahai. Eu fui convidado para assistir pela Regiane Zilles. Sim. A Regiane Zilles trabalha na Globo. Ela, às vezes, aparece nas novelas importantes e tal. E ela é aqui da nossa região, lá do Valahai, de Morro Reuter. E foi feito um filme, então, patrocinado pela Estilo, pela Herval,
por empresas grandes, fizeram um filme, um longa-metragem, Valahai. E eu fui a Valahai assistir, a convite então da produtora do filme, da diretora do filme, e aí o público, a maioria, eram os atores. Sim. Então o filme começou, e aí, olha tu, olha, olha, estou eu, multimotor, eles falavam em E o alemão. senhor sabe que quando nós tivemos agora a Expo Inter, né, nós tivemos um stand junto com a Emater e nós projetamos o filme. E era muito interessante, pessoas do interior, pessoas que moram, né, na zona rural e que falam alemão, paravam para assistir cenas do filme. Né? Por quê? Porque elas se identificam. Né, com aquele cenário, Claro, né, com o com jeito aquele de falar. diálogo, com aquele jeito o de jeito de falar. falar. Né? Então, isso aproxima as pessoas. A Né? senhora falava alemão em casa quando era criança? Até os 3 anos eu só falava alemão. Só alemão, E com o depois pai e com a mãe? com o pai e a mãe, sim. Ah. Aí depois, né, eu fui aprendendo português, mas até hoje, né, eu falo bastante alemão, né? E quando, principalmente quando os munícipes que moram na zona rural, na região, né, rural, eles vêm à prefeitura, eles se sentem acolhidos quando eu falo em alemão. Né? Então é uma forma de estar aproximando também, né? Eu falo as pessoas. algumas palavras, porque o pai e a mãe também falavam alemão. Sim. Embora eu não pareça alemão, mas Becker é alemão. Então, o pai e a mãe falavam muito alemão e eu não gostava, porque meus amigos iam lá e diziam, essa coisa de alemão, que coisas chatas, alemão batata. Imagina eu chamar de alemão batata. Mas, enfim, então eu reclamava da mãe e do pai. Não fala alemão, fala português. E eu me arrependo tanto, eu sinto uma vergonha de ter feito isso. Eu hoje... Eu poderia falar fluentemente. Eu sei palavrão, números e expressões, porque eu tinha uma tia Colona, acabei fazendo um livro sobre a tia Lucila, e ela falava, então, algumas frases, principalmente me xingando. Então, eu me defendo um pouquinho. Sim. Quando eu vou ali para Morro Reuter, em alguma tenda, alguma coisa, na beira da BR, eu falo um pouquinho alemão para eles. Aí já é um tratamento completamente diferente. É essa sensação que eu também tenho, né? E é uma forma de acolher, né? De eles se sentirem acolhidos também. Agora, né? essa linguagem Hunsrück, isso é uma coisa cultural nossa, e nós vamos perder isso, prefeita. Não tem como ensinar isso na escola, não tem como preservar isso. Nas escolas municipais, nós ainda temos a língua alemã, né? Na modalidade oficina. Então, como nós temos lá o turno integral... Mas o alemão literal. Aí, né? Ele é o alemão gramatical. Mas acaba né? assim, misturando mas um pouco. ainda, né, nas localidades rurais, as famílias falam alemão em casa. Sim, né? Então, nesse sentido, nós conseguimos preservar, né? Preservar um pouco da nossa cultura. Porque né? os italianos, consta que eles têm lá o dialeto vêneto, que é o mais popular. Sim. E eles mantêm isso até na Universidade de Caxias. Os alunos podem, os universitários podem aprender esse dialeto. Então, eles têm lá um propósito de manter, e eu vejo que aqui nós não temos um movimento coordenado no sentido de preservar isso. Mas o fato de estarmos, pelo menos, trabalhando o alemão gramatical, né? Sim, eu acho que é uma forma claro, de valorizar também. É uma forma importante. De poder estar valorizando. Né? Sobre a sua visita na Casa por Casa, que eu acho interessante. Isso inclui armazém, a lojinha, tudo. Com certeza. Tá. E aí? As festas no período da campanha, né? Então, as festas populares. Ah, né? também? Sim, todo esse movimento. Né? Mas a festa... Sempre nós somos muito bem acolhidos, né? Porque é de tradição. Quando eles recebem uma visita, ou eles oferecem um chimarrão, ou eles oferecem um pedaço de cuca, né? Então, muitas vezes nós chegávamos no horário do meio-dia, eles nos ofereciam um almoço, né? É mesmo, então, carinhosamente. E é uma forma de, assim como nós estávamos lá para apresentar uma proposta de governo, né? Eles também compartilhavam, trazendo os anseios e como eles percebiam o município. Tanto que na campanha eu tinha um caderno que nos acompanhava, e eu fazia o registro de todas as solicitações. É aquele caderno que depois né? esquece. Não, né? ele está lá. Se o senhor vai ver, está lá em cima da minha mesa. Mesmo? Sim, porque depois eu fiz um mapeamento por áreas, né? Área da saúde, área Pra da ver a agricultura. reivindicação de cada... Isso. Nas nossas primeiras reuniões de governo com o secretariado, eu apresentei para os secretários, né? A senhora teve um concorrente quando a senhora se elegeu. Sim. Tá bem, então vamos criar o seguinte quadro. A senhora está indo na rua tal.
rua não sei o quê. Aí a senhora chega no portão, tem uma placa lá. Vote no Aurélio Deck, que está o seu concorrente. Sim. O que a senhora fazia? A senhora Assim, voltava, ó, ia como, embora, como nós todos nos tirava a conhecemos, placa. como nós nos conhecemos, então assim, se naquela casa era um candidato, né, porque às vezes poderia morar o candidato Não, a mas eu vereador falo esse do prefeito, no eu caso. digo assim, ó, o candidato a vereador da oposição, então, sim. tá, do outro partido. Eu respeitava, né, porque a pessoa poderia se sentir ofendida, né? Sim. Eu estava ciente, eu sabia que era ele uma tinha uma opção, Sim, né? já consagrada. por ele. Consagrada, que na hora que tu coloca uma placa é porque Claro. tu já, né, literalmente, né, tu estás tornando público o teu apoio, né? Tu está dizendo em quem Sim, tu vai votar, e aí, né? nesse caso, então, neste caso, eu evitaria. respeitava também, né? Mas nós também tínhamos Mas se outros... era um não candidato, uma pessoa comum, com uma placa do seu adversário. Então, o que eu fazia? Aí é uma questão, eu percebia como uma questão de educação, né? Eu fazia abordagem, eu ia até a casa, eu pedia licença e eu dizia... Fazia menção. E eu dizia, eu sei que vocês estão apoiando, de qualquer forma, eu estou deixando a nossa proposta de governo para que vocês possam tomar conhecimento, né? E sempre fomos assim, todas as casas que nós visitamos, sempre fomos muito bem recebidos. Né? Sim, Nem sempre, alguém da né? oposição achou assim, mas como? A senhora veio aqui? Não. De uma forma geral, sempre fomos Então, muito bem recebidos. Não né? tem lá como, assim, a senhora não fica com dúvidas quando fala, nós temos que tapar os buracos na rua tal. A senhora conhece as ruas? Sim, eu conheço. Eu sei Sabe? os problemas, sim. Sabe. E essa sabe decora as ruas, e essa rua tal e tal aproximação lugar. e essa aproximação também dá hoje a comunidade, ela se sente muito à vontade de escrever para mim, de mandar mensagem, de mandar um WhatsApp, né? Então eles têm assim, contato direto. principalmente à noite quando eu chego em casa, o que eu faço? Eu sento e eu leio todas as mensagens e dentro do possível eu respondo. Então, assim, até hoje eu ainda consigo fazer isso. E eu faço. Eu pego esse tempo, porque eu penso assim como eu fui lá, na casa dele, pedir licença para apresentar uma proposta Eles de têm o governo, direito de fazer eles o se sentem acolhidos, né? E eu vejo dessa forma. Eu não vejo como uma ofensa ou uma falta de respeito, não. Né? Então, e o sentido é colaborar. Então, assim, eles querem ajudar. E eu sempre vejo, até quando eles reclamam, eu não vejo como uma crítica. Eu sempre digo, eu quero acertar. A nossa equipe quer fazer o melhor possível, né? Todavia, nós não conseguimos estar presente em todas as situações. Claro. E tem algumas situações que nos fogem. Então, como eu vou saber se uma situação não foi bem encaminhada? Eles têm que se manifestar. É a forma que eles têm de estar ajudando o município, né? Então eu não vejo como ofensivo, né? Então por isso que eu me dou esse trabalho. Eu acho que assim faz parte das minhas atribuições. Porque Morroder é um município pequeno, né? Talvez um município grande, né? Não é. Difícil. É muito difícil isso, né? Agora não. Enquanto nós nos conhecemos, né? Eu penso que deve ser assim. E é dessa forma que eu estou encaminhando. É um afago para as pessoas. Já voltamos. Só um minutinho para o intervalo.